Deixa eu pegar nosso cronograma aqui. Gente, a nossa prova é dia 5. Não é isso? Então, só tem essa aula de hoje e mais uma aula, né? Olha, na aula do dia 12 do 6, na verdade, quando termina, né, o conteúdo, não tem mais aula. Eu coloquei essa aula aqui porque se alguém, né, ficar de prova final, quiser tirar alguma dúvida, aí a gente faz a correção da P2. No entanto, não vou cobrar presença no dia 12, tá? Mas, por favor, vocês também não espalhem, né? Isso, assim, que aí depois vai ser exigida a presença, tá? Então, fica entre vocês, porque assim, eu geralmente acabou, né, o conteúdo, acabou a matéria, acabou as provas, encerrou o semestre, tá? Mas como ficou um buraco, né, porque a nossa prova foi colocada muito cedo, foi colocada dia 5, né? Mas isso também é porque vocês não podem ter provas seguidas, não é? Então, algum outro professor fica com a prova um pouco mais cedo no calendário para fazer aquela tabela lá de acordo para todo mundo, assim, ter pelo menos um tempo para estudar, para não ficar uma prova seguida da outra, tá? Então, aqueles, né, que ficou de prova final, não entendeu lá as respostas das questões, né, que eu também coloco. Não sei se vocês abrem, mas eu coloco a justificativa. Quando é de marcar, né, assim, e tá óbvio que é aquela, eu não tenho muito que ficar justificando, mas quando é alguma questão discursiva, aí eu coloco lá a explicação bonitinha, direitinho. Mas quem não, né, foi para a prova final, aí a gente pode revisar o conteúdo fazendo essa correção da prova, tá, gente? Mas ainda tem 2 aulas, então peço aí que vocês assistam, né? Por favor, é, coloquem lá o nome no chat para a gente, quando eu for lançar as faltas, a gente não ter problema, tá? E também algumas pessoas, né, perguntaram, as minhas faltas, né, falaram, minhas faltas ainda não foram corrigidas. Gente, é o seguinte, quem tá lá com 3, 2, 4 faltas, que não tá com número de faltas significativo, é porque faltou isso mesmo, porque eu já conferi aquela listagem toda que eu mostrei para vocês aquele relatório que o sistema, eu conferi aquilo dia por dia. Então, alguns de vocês, né, hoje eu até arrumei de alguns que eu não tinha conseguido, o sistema não estava deixando eu corrigir, estava dando erro. Mas quem faltou assim, e o nome não está lá, né? E também não está com risco de reprovação, eu não tenho por que alterar. A pessoa faltou, tá? Então, aquelas pessoas que tinham ultrapassado o limite de falta, eu tirei, tá? Para não ficar reprovado por falta. Mas aí, então, tem essa aula de hoje, a aula do dia 29 e o dia 5 é a prova, né? E aí, no dia 19, é a segunda chamada. Porque, assim, o bom seria se essa segunda chamada fosse no dia 12, né? Mas acabou que a P2 ficou muito, muito em cima, tá? Mas dia 12 estarei aqui, tá? Então, quem tiver com dúvida no dia 12, eu vou estar aqui para fazer a correção da prova, para tirar dúvida. Tá bom, gente? Vocês entenderam? Sim, professor. Sim, né? Aí quem tiver com prova, outra prova no dia seguinte, né? Que eu sei que vocês
são de diferentes períodos aí, nem sempre todo mundo está fazendo a mesma grade aí, e já passou na disciplina, né? Se não quiser, tá? Então, não nesse dia aí exclusivamente, tá, gente? Porque é um dia que já finalizou a matéria. Tá? Então, por favor, não saiam aí falando outra coisa, tá? A professora falou que não vai dar falta para gente. Não é isso. É porque a gente vai encerrar a nossa matéria semana que vem, tá? Então, seria para aqueles alunos que realmente irão precisar. Mas, no entanto, quer assistir, não tem problema. Ótimo, tá? Mas é só para vocês ficarem cientes, né, de que como é uma coisa que não tem matéria, eu não vou cobrar, né? Porque na verdade é uma revisão, tá bom? Então deixa eu compartilhar aqui. Teacher, boa noite. Boa noite, Sônia. Oi, meu amor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu Sim. estava botando hoje em dia a sua matéria, e aí tem uma aula que é uma continuação, não é isso? Depois da prova? Sobre. Sim, é de doenças transmitidas por alimentos. Isso. Aí eu deixa eu te perguntar, a aula de antes vai cair na prova ou só essa continuação que você vai pedir na prova? Não, gente, vai cair. Lembra que não, é bom você perguntar, Sônia, porque pode ser a dúvida de outras pessoas. Lembra, eu não cobrei porque ia ficar assim, metade do conteúdo, então eu não cobrei na P1. Mas DTA é um assunto da P2, então cai aquela primeira aula lá. E eu não dou essa aula num dia só para vocês, porque fica muito micro-organismo e vocês saem com a cabeça desse tamanho e não entende, né? Fica difícil qualquer um entender. Então a gente divide assim mesmo para ficar mais suave, né? Porque pro que é ruim não ficar tão ruim, tá? Mas cai, tá bom? Tá Então, bom, ó, Cícero, então vamos obrigada. olhar aqui, ó, a matéria que cai é a matéria do dia 10/4, que foi 10 de abril em diante. E a DTA foi dia 10, ó, a primeira parte. Tá? E depois eu vou colocar lá para vocês o estudo dirigido, tá bom? E aí vai ser em grupo de 5. Mas aí eu vou colocar até lá na página lá do AVA, que descreve assim, que aí não tem. Se eu coloco dentro do documento, às vezes vocês demoram para abrir, né? Mas eu já vou colocar logo na frente para facilitar, igual eu fiz com a Dilma. Tá bom? Tá bom, Teacher, obrigada. Obrigado aí pela lembrança, né? Que era uma dúvida que vocês poderiam ter também, os outros alunos. Vamos compartilhar aqui. Ô, professora, tem que colocar para gravar, tá? Ué, eu não coloquei, não? Não, ainda não. Ih, Vou estar gente. gravando. Nem sei também, acho que não. Ah, não, aqui, ó, a gravação foi iniciada. Não, Ah, eu já tinha colocado. Não, então mas tá. obrigado aí pela lembrança, porque eu também, às vezes, já aconteceu isso e eu tive que gravar tudo de novo. Quase que eu chorei, né? Porque você gravar tudo de novo depois sozinha, desesperador, muito. Gente, vocês estão vendo aí, não estão? Sim. Então, vamos lá. Sim, Teacher. Obrigada aí. Boa noite, então, para quem está chegando agora. Nós vamos falar sobre a amostra de alimentos. Na verdade, a gente vai até sobrar essa aula do dia 29, que aí a gente faz um estudo dirigido. Então, essa aula a aula do dia 22, tá? E do dia 29, porque são conteúdos pequenos.
E aí semana que vem a gente faz um estudo dirigido. Então, gente, a amostra de alimentos, ela não é obrigatória no país todo, mas ela é desejável. Alguns estados cobram, tá? Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a amostra de alimentos é algo que os serviços de alimentação eles precisam fazer, tá? Então, isso lá é uma lei. Aqui no Rio de Janeiro não é obrigatório, mas é desejável, é aconselhável. E aí a gente vai ver por que disso. Então, por que a gente precisa coletar as amostras? Apesar da RDC 216 de 2004 não obrigar, essas amostras elas são solicitadas pela Vigilância Sanitária como medida de controle de qualidade dos alimentos produzidos e distribuídos pelos serviços de alimentação. Então, tem todo um padrão que a gente segue, então a gente coloca aqui uma quantidade de alimento igual, né, para todos os saquinhos. Esses saquinhos não são saquinhos, essas bobinas de saquinhos que a gente compra por aí. É um saquinho específico, é um saco específico, estéril, ele é estéril por dentro, para esse fim, tá? E não é baratinho, é até um pouco caro, né? Então, mas vende no site do Mercado Livre, vende pela internet, mas tem que ter todo um cuidado para a gente fazer essa coleta de amostra. E aí, lá no estado de São Paulo, essa portaria aqui, CVS 5 do ano de 2013, ela exige, né? Então, lá no estado de São Paulo, se você estiver trabalhando, né, nesse estado, for nutri, né, do restaurante, é obrigatório que você ordene, né, os funcionários para fazer a coleta de amostra. A coleta de amostra tem que ser realizada em todos os alimentos, tá? Então, se o seu cardápio tem 30 tipos diferentes de preparações, você vai precisar fazer a amostra, coletar esses 30 alimentos diferentes, tá? Então, inclusive salada, tá, gente? Então, não é somente o que vai para o balcão quente, tá? Então, até no balcão frio, salada, sobremesa, é preciso a gente fazer a coleta dessas amostras. Então, a coleta de amostra das preparações servidas, comercializadas, deve ser uma rotina, né, dos serviços de alimentação. E aí, essa coleta é diária de todos os alimentos servidos na unidade. E por que a gente coleta as amostras? No caso aqui no Rio, não é obrigatório, mas os serviços de alimentação, de restaurantes, eles têm essa rotina, tá? Então, todo restaurante que tem nutricionista ele tem sim essa rotina, porque na verdade essa coleta serve como uma contraprova de doenças transmitidas por alimentos. Ou seja, vamos supor que seu estabelecimento é acusado de servir comida estragada, né? Serviu uma preparação que fizeram algumas pessoas que almoçaram naquele local parar no hospital. Aí a vigilância sanitária, né, uma vez que tem uma notificação, ela vai aí no seu estabelecimento. E aí, se você não faz a coleta de amostra, como que você vai provar que aquela acusação que ela não é verdade, tá? Então, a amostra, quando você tem lá, e aí a vigilância vai recolher essas amostras, vai levar e vai ser feito, né, a análise dessas amostras. Então,
podem estar cometendo uma injustiça, né, com o seu estabelecimento, com o estabelecimento que você trabalha. E aí, se a gente tem as amostras, a gente está resguardado, né? Porque a partir do momento que você colhe a amostra, você confia, né, que o seu estabelecimento ele serve refeições seguras, refeições com qualidade sanitária. Então, é bom, assim, é bom a gente ter. Tem um custozinho, né? Então, assim, esses saquinhos, eles não são muito baratinhos, mas também para um estabelecimento também não é nada caro, tá? É só para vocês não acharem, né, que pode ser qualquer saco, né, para gente, mesmo que, né, não tenha sido usado, essa embalagem ela é específica para alimento. E também, se for, né, se por acaso for detectado alguma coisa, algum micro-organismos, isso pode indicar, né, falha nas boas práticas. Então, nós, quando encontramos um resultado positivo, né, que não é um resultado, na verdade, quando encontramos um micro-organismo, não é um resultado que a gente quer ter, né? Mas é importante para a gente também, a partir dali, né, levantar naquele alimento, né? Levantar possíveis causas, né, possíveis falhas nas boas práticas. Então, será que é falta de higiene do manipulador? Falta de higiene pessoal? O manipulador não está lavando as mãos com toda a frequência que é necessária ao trocar de atividade? Será que é outro tipo, né, de problema que está acontecendo? Então, por isso que mesmo não sendo obrigatório, é uma prática comum, tá, da gente realizar. E aí, como é que a gente coleta essas amostras? É importante que a coleta evite, né, a contaminação do alimento coletado. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, então, instruir o funcionário, né? Isso o nutricionista pode fazer, mas pode também designar um funcionário para fazer essa coleta de amostra, porque isso aqui não tem mistério, é bem simples. Mas tem que ser observadas as condições de higiene, senão você acaba contaminando, né, o alimento e aí vai dar um resultado, né, que na verdade não corresponde à realidade. Então tem que ter muito cuidado com mãos, né? Então sempre higienizar as mãos antes da coleta e os utensílios também. Então aqui, né, estão as preparações, né, nas cubas. E aí o correto, né, é que tenha um talher para cada preparação dessa. Então, a colher que você pegou o arroz para colocar o arroz aqui dentro, você não pode pegar, por exemplo, a carne, não é? Porque aí você favorece o quê? A contaminação cruzada. Então, isso é muito importante a gente orientar o nosso funcionário. E aí, esse saquinho, ele é todo transparente, mas no meio ele tem uma partezinha que você escreve. Então, o que que a gente orienta o funcionário? Te orienta o funcionário, antes dele iniciar todas as coletas, ele preenche o saquinho. Então, ele vai colocar ali, né, o nome da preparação. Então, tem 30 preparações. Então, ele vai ter que escrever em 30 saquinhos, né? Então, ele vai colocar em cada saco desse, identificar o nome da preparação e a data, né? São as duas informações mais importantes, que não podem deixar de ter a data, né, que você vai coletar e o nome da preparação, tá? Então, essa partezinha, tá? Branca aqui que você consegue. E aí, qualquer caneta, não precisa ser uma caneta especial, não. Caneta que a gente escreve mesmo.
E aí a gente identifica o saco estéril, até porque depois que você colhe o alimento está ali quente, e aí você vai escrever, você vai perfurar o saco, tá? Então, essa identificação, ela precisa ser feita antes da gente iniciar a coleta da amostra. Então, de identificar o saco estéril. Aí aqui, né, quando é bom sempre fazer completinho, porque, né, se der algum problema, essa amostra ela vai ser recolhida e ela vai ser levada ao laboratório para análises, né? Vai fazer essa análise do alimento. Então, é ótimo quando você identifica tudo direitinho. Então, o nome do estabelecimento, o alimento, a data, a temperatura, né? Porque, na verdade, a gente já aproveita, como a gente faz a aferição da temperatura dos alimentos, a gente já faz isso tudo de uma vez só, né? É porque é o controle, né? É o nosso controle. Então, tá lá preenchendo a planilha de temperatura dos alimentos, já anota ali no saquinho quanto foi. Quanto que foi a temperatura do feijão? O feijão estava 80 graus, já anota ali. Tá? A data e o horário da coleta e também é bom colocar, né, o funcionário que realizou a coleta. E aí, feito isso, higieniza as mãos, né? Novamente, e, se possível, né? É bom a gente colocar também luvas descartáveis. E aí a gente abre o saquinho de coleta sem tocar internamente nem soprar, porque ele vem bem, né, grudado um no outro. Então a gente não pode, tem que orientar o funcionário a não tentar abrir o saquinho forçando, né, a parte interna, porque senão você acaba contaminando, né? Apesar de, lavou as mãos, higienizou as mãos, mas é sempre bom a gente evitar esse contato com a parte interna do saco. E muito menos. Professora, Sim. a Fatinha tá pedindo para você autorizar ela. Eu não tô conseguindo entrar no link da aula. Tá pedindo autorização. É? Gente, peraí, que estranho. Vamos ver se aparece aqui para mim. Não tá aparecendo, não, gente. Eu acho que não é a primeira vez que acontece isso com ela. Parece que tem que autorizar para entrar. Ela não tem autorização para entrar na aula. Então, mas aí aqui, ó, eu cliquei aqui no chat. Onde que eu autorizo isso? Não aparece, porque quando você tem que autorizar, deveria aparecer aqui para mim que alguém está tentando acessar. Fala para ela para ela clicar lá direto pelo AVA. Tá, vou falar com ela aqui. Porque eu vou até anotar o nome dela, porque aí se ela não conseguir, né? É Maria de Fátima. Tá bom, professora, obrigada. Porque assim, obrigada aí por avisar. Porque assim, quando eu fui informada, quando eu procurei saber por que os alunos, né, relatavam isso, o pessoal do suporte disse que quando entra direto pelo link colocado lá no AVA, que não pede. Eu não sei se de repente ela está tentando acessar fora do AVA. Aí não sei, mas está anotado aqui, tá, gente? Não está aparecendo, infelizmente, não está aparecendo aqui para mim, não. Deixa eu voltar para lá. E aí, gente, quanto de alimento que a gente coloca mais ou menos, né? Então é bom também ter uma balancinha, sabe essa balancinha de cozinha? Porque aí você coloca o saquinho em cima da balança, essa balancinha portátil, né? E você vai colocando o alimento ali, tá? Não precisa ser exatamente, não. Pode passar um pouquinho e ser um pouco menos, mas é uma média, porque se precisar fazer várias análises, tem ali uma quantidade boa de alimento, utilizando, né, os utensílios higienizados. Então, você pode até utilizar os utensílios que estão aqui, mas é necessário que cada cuba tenha seu próprio utensílio.
E aí, para fechar, a gente retira o ar e fecha a embalagem. E aí, essas amostras, a gente recomenda, né, que guarde aí pelo menos até 72 horas. E aí você vai armazenar, né, na geladeira. Então, os serviços, eles geralmente colocam um vasilhame de plástico separadinho com as amostras. Então, hoje é dia 22, né? A amostra do dia 22 de maio, a amostra do dia 21 de maio, do dia 20 de maio, 19 de maio. Aí, quando chegar lá amanhã, no dia 23, aí do dia 19 você já descarta todas aquelas amostras, tá? Porque também, se não deu problema em 72 horas, né, não tem chance de muito, é raro dar problema, tá? Depois desse período. De alguém reclamar né, que passou mal por algum alimento, suspeita de algum alimento, tá? Então, é guardado no refrigerador, né? Porque também, se ficar em temperatura ambiente, aí que vai contaminar mesmo. Então, temperaturas aí inferiores, né, a 10 graus Celsius, né, 5 graus Celsius, mais ou menos. E você, depois desse período, você vai fazendo esse descarte. Aí, ó, tá até aqui, ó. Então, alimentos refrigerados. E olha, na verdade, os quentes é bom até congelar, mas ó, os refrigerados, né? Salada, sobremesa, armazenar aí até 4 graus Celsius por 72 horas. E os distribuídos quentes, ó, esqueci desse detalhe. Então, do balcão quente, na verdade, a gente congela. Então, o armazenamento a menos 18 graus Celsius por 72 horas. E até suco, por exemplo, tem refresqueira na unidade. Então, se você tiver, né, porque também pode estar, né, pode ser fonte de contaminação. Então, você porciona, inclusive, se a unidade serve algum suco, né? Hoje foi suco de caju, tem que guardar um pouquinho daquele suco de caju. E aí, né, como é líquido, você vai guardar aí também igual você guarda a salada, né, no refrigerador. E aí, tá vendo, ó, aqui, ó, tem até uma foto. A pessoa coloca, né, dos dias, tudo separadinhos, né, porque aí, se é para efeito de fiscalização, vai pedir de tal dia, já está tudo organizado, né? E eles geralmente não vão levar um ou outro alimento. Eles vão levar todos os alimentos servidos naquele dia. Então, é uma forma, né, também de... Cícia, Oi? Cícia, desculpa te atrapalhar. Você Não, tá mudando o slide ou tá no mesmo? estou mudando, vocês não estão vendo? O meu não, no feito dos demais. Pra mim também tá a mesma coisa. Tá Ih, mesmo. peraí. Gente, então deixa eu compartilhar de novo. Tá ainda no primeiro, amostragem de alimentos. Não mudou. Nossa, desde o início? Sim, desde o início. Não mudou nenhum. Ai, meu Deus, gente. Vê se vai mudar agora. Muda aí. Não, tá no mesmo. Menino. Mudou, gente? Não. Mudou. Agora tá. Tá com a mesma imagem do primeiro. Não tá mudando? Para quê? Não.
por que coletar as amostras? Agora está mudando. Agora foi. Ah, Agora foi. então tá. Então, a qualquer erro aí, vocês me avisem. O slide Olha, que você tá, professora? Pra gente confirmar. eu vou voltar lá para o slide que eu tô. Espera aí que eu... Ih, mas olha só. Espera aí, gente, eu vou ter que compartilhar de novo, porque eu coloquei bem o negócio errado. Espera aí, só um minutinho. Porque não é... Só um minutinho, deixa eu ver o que que eu faço aqui. Vou fechar isso aqui, que acabou entrando do... Eu vou entrando...
Professora, professora, tá sem áudio. Ué, agora vocês estão me escutando? Ai, meu Deus, hoje está Sim, complicado. perfeito. Ai, Senhor. Deixa eu Agora colocar. voltou. Agora voltou. Olha, engraçado. Acho que foi na hora de eu apertar aqui sem querer. Deixa eu compartilhar de novo. Ai, meu Deus. Mas parou aí, professora? Não, aí vocês estão quando eu passo, vocês conseguiram ver? Quando eu Agora está passando, agora sim. antes Aí não parou. estava. Não, antes não estava, agora está passando. Parou Ai, no suco, né? Estava falando isso, eu do estava suco, falando do suco. do balcão quente. Isso. Ó, então, gente, poxa, vocês ficaram sem ver, né? Mas aí tá mostrando, né, como é que você faz essa anotação no saquinho. E aí, ó, o suco, chegamos, né, tá, a gente parou daí. Inclusive as bebidas que, né, algum refresco, alguma bebida, você também precisa guardar, coletar essa amostra. E aí, identificou, guardou na geladeira, tá? E aí, aqui é um POP falando da coleta das amostras. Então, a gente pode fazer um POP também, explicando como que o funcionário vai proceder na coleta de amostras, tá? Então, né, para a pessoa não esquecer. Então, aqui tem todas as instruções. Primeiro, o funcionário identifica o saco com o nome da amostra, data, horário. Aí aqui tem os cuidados que se deve tomar, né? Então, para não colocar as mãos no interior do saco, para não contaminar e nem soprar. Colocou o alimento, retira o ar da embalagem e fecha. E armazena aí por 72 horas, colocando em uma caixa apropriada ou um local separado no refrigerador. E aí, depois desse período, né, a gente pode jogar essas amostras fora. Porém, todos os dias tem que coletar a amostra, então sempre lá no refrigerador vai ter, né, as amostras, a amostra do dia anterior, a amostra do dia. Aí, à medida, né, que vai dando o prazo de 72 horas, a gente faz o descarte. E agora, então, de amostra era isso. Então, apesar de não ser obrigatório, é desejável e é uma prática comum dos serviços de alimentação para se resguardar de qualquer acusação, né, ter ali uma contraprova. E também serve para a gente ter ali uma correção de falhas em processos que podem ter também, né? Alguma falha ali de higiene e tal, e você consegue identificar qual alimento que tá, né, que foi, né? Porque todos esses alimentos, eles, se tiver, né, algum risco, alguma denúncia, eles vão passar todos eles por essa análise microbiológica. E aí, falando agora dos micro-organismos indicadores da qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. Então, tem alguns micro-organismos que a gente dá esse nome justamente porque eles vão indicar para a gente algumas questões sobre a qualidade do alimento. Então, quando nós falamos de qualidade higiênico-sanitária, a gente está visando o quê, né? Então, essa qualidade visa garantir
a baixa quantidade de micro-organismos e garantir que este alimento não cause risco à saúde do consumidor, tá? Então, para determinar essa qualidade, são feitas algumas análises para ver se aquele alimento ele contém aquele grupo de micro-organismos. Isso, então, a indústria de alimentos, ela faz isso o tempo todo, né? Em todos os lotes. Quando você trabalha em uma fábrica de alimento, isso é um procedimento padrão, né? Então, produziu a produção de hoje. Então, se você tira uma amostra e essa amostra é analisada, né, para garantir ali a qualidade higiênico-sanitária. Então, os micro-organismos indicadores de contaminação nos alimentos, eles, quando vão estar, né, indicador porque quando está presente no alimento, ele pode fornecer evidência indireta sobre a possibilidade de contaminação fecal, sobre a possibilidade da presença de algum micro-organismo patogênico ali naquele alimento, ou então sobre a deterioração do alimento. Então, esses micro-organismos indicadores, esses grupos de micro-organismos indicadores, indicam, na verdade, a qualidade higiênico-sanitária de um alimento. Se tiver presente, né, então você levou uma amostra de salsicha, né? Vamos supor. E aí essa salsicha, vamos colocar assim, lá na indústria de alimentos. Aquele lote ali foi detectado um micro-organismo ali numa quantidade. E aí, o que isso indica, né? Podem indicar condições de higiene inadequada e na cadeia toda, então em todas as etapas da cadeia, ou pode ter acontecido essa contaminação durante o processamento ou durante o armazenamento. No caso, né, se esse alimento foi transportado, no transporte, ou também pode fornecer informação sobre a qualidade, também, né, a qualidade da matéria-prima. Ou seja, se é uma matéria-prima de uma qualidade duvidosa, uma matéria-prima que você recebeu, né, e já não está lá adequada, né? Não tem como você transformar essa matéria-prima em um alimento bom, né? Se a matéria-prima ela já chegou ali com um grau de contaminação alto, tá? Então, esses micro-organismos indicadores servem para isso, para indicar ali falhas, né, no transporte, falhas no armazenamento. Tá bom, gente? E aí, a gente sabe que isso é importante, né? Essas análises, principalmente, né, para a indústria, porque os alimentos, eles podem representar aí, né? Pode ter algum risco microbiológico, físico ou químico. Porém, quando o risco é microbiológico, é muito sério, né? Então, o risco de uma doença microbiana é 1000 vezes maior que as demais, tá? E é 100.000 vezes maior o risco microbiológico, por exemplo, que de um defensivo agrícola. Então, é por isso que a indústria se preocupa tanto, né, com a indústria alimentícia com essa questão. E aí, gente, esses micro-organismos indicadores,
A presença deles em um alimento indica um maior grau de risco para possível presença simultânea também de micro-organismo patogênico ecologicamente relacionado. Então, por exemplo, aquele micro-organismo, embora não cause doença, se ele está presente, pode ter ali um outro micro-organismo do mesmo grupo que seja responsável por causar doença. Então, por exemplo, a E. coli, né, a Escherichia coli. Se a gente encontra Escherichia coli em algum alimento, por exemplo, detectou Escherichia coli na salada. Então, existe a possibilidade da presença naquele mesmo alimento, naquela salada, de patogênios de procedência entérica, igual a E. coli. Por exemplo, a salmonela, a gente sabe que ela é uma bactéria patogênica. Então, se você encontrou E. coli no alimento, pode ser que aquele alimento também tenha outras bactérias entéricas também, como, por exemplo, a salmonela, ou também uma E. coli patogênica, né? Então, porque a gente sabe aí que tem micro-organismos da mesma classe aí que não são patogênicos, mas algumas espécies vão ser patogênicas. Então, por isso que é importante. Então, na indústria, eles fazem essas análises para saber aí, né, se aquele alimento pode representar um risco para a saúde do consumidor. E aí, esses micro-organismos, indicadores de contaminação nos alimentos, eles são classificados como coliformes. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né? Coliformes totais e coliformes fecais. Também tem os aeróbios mesófilos e os psicotrópicos. Nós vamos falar só dos coliformes, tá? Então, qual a diferença, né, de coliforme total e coliformes fecais? E aí, esse grupo dos coliformes, ele é definido aí, né? É um grupo que pode ser definido como qualquer bacilo gram-negativo não esporogênico, ou seja, não forma esporo, que fermenta a lactose com produção de gás a 35 graus Celsius. Então, essa é a definição. Eles são importantes porque existe aí, né, uma gama grande de coliformes. Mas nem todos, gente, são de origem fecal. Então, por exemplo, quando vocês leem alguma matéria, foi encontrado coliforme no alimento. Nem sempre esse coliforme é de fezes, né? Nem sempre é de origem fecal, nem sempre quer dizer que o alimento foi contaminado por cocô, não é isso, tá? Então, assim, a gente, para saber, tem que estar escrito lá, né, qual o tipo de coliforme estava presente naquele alimento. Porque esse grupo do coliforme, na verdade, ele é dividido em dois grupos, que são coliformes totais e o coliformes totais de fezes, ou então chamado também, né, que a gente tira o total e fala coliformes fecais, né? Fica mais fácil, tá? Então, no primeiro, os grupos dos coliformes totais, a gente tem aí mais de 20 gêneros diferentes de bactérias, então, como a E. coli, a Klebsiella, Citrobrac, Pseudomonas, Enterobac. Gente, o certo aqui é tudo tá escrito em itálico, tá? Foi na hora de escrever aqui, eu acabei não colocando. E os coliformes totais de fezes, você também encontra, tá? Representantes aqui de E. coli, de Klebsiella, Citrobac, Enterobac. Porém, esses aqui, coliformes de fezes, eles também fermentam a lactose a 35 e
também a 45 graus. Essa particularidade aqui de fermentar a 45 graus Celsius, o coliforme total, ele não fermenta. Então, por isso que a gente sabe, né, quando vai fazer análise microbiológica, você sabe aí qual micro-organismo, né, você identifica ali as espécies e aí você tem essa divisão, tá? Então, esses coliformes fecais, eles são chamados de termotolerantes, ou seja, eles fermentam aí em temperatura mais alta. Isso é só para a gente saber, né, como que é diferenciado esses dois grandes grupos. E aí, né, esses coliformes totais que vão fermentar lá a 35 graus Celsius vão oferecer, quando estão presentes, informações sobre as condições higiênicas do alimento, do seu histórico, ou seja, a qualidade dessa matéria-prima, o manuseio, a adequabilidade do tratamento térmico, né? Se esse tratamento térmico ele foi bem sucedido ou não. E aí a gente tem aqui representantes, né, das bactérias da família Enterobacteriaceae, que fermentam a lactose com produção de gás quando incubadas aí nessa faixa de temperatura por 48 horas. São bactérias gram-negativas, não formadoras de esporos. E aí, né, esse slide repetindo lá o do início, tá? Mas só explicando aqui um pouco melhor. Inclui aí a Escherichia, né, que tem o habitat primário no trato gastrointestinal de homens e também de animais. Então, por isso que quando a gente acha E. coli no alimento, a gente já fica logo preocupado, né? O que vem na nossa mente? Está contaminado com cocô, né? Com fezes. Porque o habitat dessa bactéria é onde, gente? É o intestino de homens e animais. Não importa se é fezes, né, de animal, mas está contaminado, né, com fezes, tá? Então, e o perigo maior disso, mas não vai causar doença, mas pode ter ali bactérias semelhantes, né? Se você achou E. coli, você pode achar ali outras bactérias com esse mesmo habitat, que são patogênicas, por exemplo, a salmonela, tá? Então, por isso que a E. coli é um indicativo, né? É um micro-organismo indicador de qualidade higiênico-sanitária do alimento. E assim, é feito essas análises não só em alimento, mas, por exemplo, em banheiro, né? Na maçaneta do banheiro, em banheiro público. Se você passar um suave ali naquela maçaneta e levar para análise, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar ali coliformes, né? Bem provável que você ache coliformes fecais ali. Nem todos que vão ao banheiro lavam a mão, não é isso? Ainda mais, né? Banheiro público. Então, assim, eu vi uma reportagem uma vez que acharam coliformes fecais nos ônibus de São Paulo. Então, né, alguém teve essa curiosidade de saber e foram pesquisar. Eu não sei, lembro agora se foi uma universidade que fez uma pesquisa assim. Então, você imagina, né, onde as pessoas seguram. Tinha ali, foi detectado que tinha, né, coliformes fecais ali naquele meio de transporte. E assim, para ter chamado uma atenção assim e ter virado notícia, é porque devia ser uma estatística grande, né? Devem ter encontrado um percentual alto, tá? De coliformes né, no transporte público. E aí
imagina no tempo de pandemia, o que não tinha, né? Né? Por isso que a gente, né, por isso que as pessoas pegam, né, doenças, principalmente em locais fechados, né? Transporte público, trem, metrô, ônibus, porque você vê que muita gente passa por ali e quando vem uma pesquisa dessa, se for fazer análise, né, acha várias coisas, né, é, é, que no mínimo não deveriam estar ali, né, gente? Então, é complicado isso. Ó, e aí você também, além da Escherichia, né? Aqui você pode ter representantes tanto patogênicos como não. Também tem essas outras bactérias, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, que também estão presentes nas fezes, vegetais e solo. E aí, os coliformes A45, eles também vão fornecer informações aí sobre as condições sanitárias. E aí, na verdade, esse aqui é o quem? É o coliforme fecal, tá? Vão indicar aí contato direto ou indireto do alimento com o material fecal. Então, ou seja, né, a alface estava lá na horta. Aí o cachorrinho foi lá, fez as necessidades fisiológicas lá. A pessoa, né, o restaurante, sei lá, que comprou, que serviu a alface, não fez a correta higienização. Então, assim, foi uma contaminação, né, que estava ali presente indiretamente, mas que ficou ali porque não foram observadas normas de higiene. Não é o que a gente vai consumir cru, nós precisamos fazer não somente a lavagem, a gente precisa também fazer a higienização. Tá? Então, são micro-organismos que podem fermentar aí na faixa de 45 graus Celsius, né? Então, eles toleram aí, eles fermentam em temperatura maior. E predomínio aí de coliforme fecal, a maioria dos achados que a gente, quando vai fazer análise de alimento, na verdade, a maioria dos resultados são sempre para E. coli, tá, gente? É 90% dos casos. Mas a gente também pode ter algumas poucas bactérias aí que são também provenientes do trato gastrointestinal, de homens e de animais. Então, a Klebsiella, Citrobacter. A presença do coliforme fecal, a presença do alimento contaminado ali com coliforme fecal, não significa que vai causar doença, né? Porque a grande maioria ali daquelas E. coli presentes não é a E. coli patogênica, mas pode ter também, né? Por um acaso, ter também a E. coli patogênica ali ou outros micro-organismos patogênicos. Então, por isso que é perigoso. Quando você encontra coliforme fecal no alimento, pode não causar doença, mas pode também, porque pode ter outras bactérias ali daquele mesmo habitat, tá? Então, ó, a percentagem de E. coli patogênica aqui, quando a gente encontra, é menor, mas significa o quê? Que tem um risco, né? Se tem um risco, não pode ter, né? Então, aí aqui o exemplo da alface, ó, E. coli em vegetais frescos. É porque não foi feito o quê? A higienização, né? Então, aquele alimento ali não passou pelas etapas necessárias para, né, você servir um alimento seguro, né? A pessoa, o proprietário do restaurante, não instruiu os funcionários e ali, né? Então, é por isso que é o perigoso, né? A gente comer coisas cruas em qualquer lugar aí que a gente não sabe a procedência. A gente confiando, né? A gente já desconfia, assim.
Porque a gente vê aí na mídia, né, às vezes restaurantes famosos, caros, inclusive bem caros, que a vigilância bate lá, acha alimento vencido, alimento estragado. Então, será que eles higienizam realmente, né, esses vegetais? Então, assim, é mais seguro, claro, você consumir alguma coisa que foi cozida, né? Porque isso aqui não é difícil de encontrar. Tem vários. O pessoal publica toda hora aí artigo fazendo análise de alimentos servidos em self-services, especialmente esses alimentos, né, crus, saladas, que são servidas, é onde você vai encontrar aí coliformes fecais. E aí, gente, da qualidade sanitária, para saber se o alimento tem coliforme fecal, a gente ainda, né? Então, a E. coli é o micro-organismo indicador que a gente mais usa, porque ele ainda é um melhor indicador. Então, tem aí uma eficácia, assim, boa, né? Então, se você encontrou E. coli, aquele alimento ali teve contato direto ou indiretamente com fezes, né? Não foi higienizado de forma correta ou nem foi, né? E agora, se você está analisando um alimento e você, por exemplo, encontra salmonela, aí você já pode afirmar com certeza ali, né? Aí não resta dúvida que tem coliforme fecal no alimento, tá? Porém, como ele não é, né, a salmonela, por exemplo, não é um micro-organismo indicador, né? Então, nem sempre, né? Porque nem sempre as fezes vão estar contaminadas com salmonela, tá? E aí, por que a gente usa a E. coli ainda? Porque a E. coli, você encontrar, né, no intestino de homens e de animais. E agora, se você achar coliformes na água, né? Então, se for só coliformes totais, significa dizer, né, que a presença desses micro-organismos não significa, né, coliformes totais, necessariamente contaminação com dejeto de animal ou de humanos. Por isso é importante a gente realizar o teste laboratorial para diferenciar o tipo de coliformes, tá? Se é coliforme totais somente ou se é coliforme totais fecais. E se você encontrar coliforme fecal, né? Então, há um tempo atrás, a água do Rio de Janeiro, de alguns bairros, foi detectado a presença de coliformes fecais e as pessoas estavam tendo que comprar a água para beber porque aquela água ali estava contaminada. Então, a presença de coliformes termotolerantes indica que essa água apresenta contaminação fecal, tá? Então, se achar ali, né, o coliformes termotolerantes, se achar coliforme fecal, é porque teve ali, aquela água teve contato ou com esgoto, né, enfim, com qualquer situação aí, e essa água, portanto, ela não é uma água própria, né, para consumo. Então, ó, se caso seja determinado a presença de E. coli no laudo, né, além de, né, de detectar, isso tem que estar constando, né, no laudo analítico. E aí a presença desses coliformes na água vai indicar para a gente o quê? Uma poluição com risco potencial da presença de organismos, né? De micro-organismos aí patogênicos. E sua ausência é evidência de uma água que é potável. Então, a água, o fato da água ser potável ou não, vem daí, tá? A água potável é aquela que não tem coliformes fecais, não tem
coliformes na água. A água que não é potável, você vai encontrar. E aí, se, por exemplo, por que é importante a gente saber, né? Por que a gente estuda, na verdade, né? Isso, principalmente, a gente se preocupa com essa questão da água, né? Da UAN, dos restaurantes. Porque se a gente faz a análise, né? A empresa especializada, você contratou, fez a análise da água do seu estabelecimento e essa água ela não tiver potável, a gente não pode cozinhar com essa água, tá, gente? Inclusive, a vigilância sanitária, se quiser, quando nas visitas, ela pode coletar, né, uma amostra de água e imagina se essa água ela dá que é uma água que está contaminada com coliformes aí, coliformes fecais, tá? Então, a água para cozimento, ela, pela legislação, é obrigatória, né, que seja uma água potável, né, uma água tratada. Tá? Então, ó, a ausência de coliformes, né, indica aí que é uma água potável. E aí, a E. coli é a principal espécie do grupo dos coliformes termotolerantes e é considerada aí o melhor indicador de poluição fecal, né? De falta de saneamento, de rede de esgoto ou contaminação mesmo, né? Às vezes até uma água, seu estabelecimento, ele tem uma água, né? Que é encanada, mas também não está livre disso, né, gente? Fato é que de vez em quando aí vários lugares têm que orientar, né? As prefeituras têm que orientar a população, falando que no momento aquela água está imprópria para o consumo, tá? Então isso não é raro, não devia acontecer, mas não é raro de acontecer. Só que assim tem um limite, tá, gente? Para a gente encontrar, por exemplo, coliformes na água. Então, lá na portaria 5 de 2017, né? Porque assim, a empresa mandou o laudo para você da água, né? Fez a higienização das caixas d'água e mandou o laudo da água. Aí a gente não deve levar um susto logo de cara. Se achar um pouco lá por exemplo, de E. coli, a gente tem que ver, né, se aquele nível tá aceitável ou não, tá? Então, a água potável deve apresentar a ausência de coliformes termotolerantes ou E. coli em 100 ml de amostra e a ausência de bactéria do grupo coliforme totais em 100 ml. Na verdade, eles escolhem também uma amostra pequena, né? Não vai levar baldes e baldes daquela água, né? Então, se tiver presente nessa quantidade de água, né? Então, na verdade, assim, se tiver presente é porque deu ruim, né? Porque, na verdade, eles já coletam ali mais ou menos essa quantidade. É igual aquelas análises que faz em Rio, né? Não sei se vocês já viram, pessoal biólogo pega aquela amostra ali e faz a análise. E aí, o que a gente faz, né, nesses casos? Detectou isso, não podemos utilizar essa água para consumo, tá? E nem para o preparo de alimentos. Então, pode lavar o chão, pode lavar o banheiro, pode fazer essas etapas de limpeza, tá? Então, limpeza do chão, essas coisas podem ser utilizadas essa água, mas não vai poder usar essa água para confecção dos alimentos, né? Cocção dos alimentos. Então, então fica assim inviável, né? Então, o que a gente tem que fazer, né? O fato é que você vai ficar impossibilitado mesmo de trabalhar ali sem, né? Sem aquela água própria, né? Para consumo.
E aí você chama a empresa, então, especializada, já que detectou o problema, para fazer a cloração dessa água, tá, gente? Então, nesses casos aí, a cloração também deve respeitar, né, esse padrão de 0,2 miligramas por litro de água. E aí faz na caixa d'água, nos reservatórios de água, e você depois, né, comprovando ali, você pode voltar a usar aquela água. O problema é quando essa água já é uma água de paga, né, de uma rede tratada e ela já chega, né, contaminada. E aí fica mais difícil mesmo, né? É uma questão difícil do estabelecimento resolver, né? Porque é uma questão o quê? De saúde pública. E aí a empresa tem que ser punida, né? A empresa fornecedora de água da cidade e tem que solucionar o problema, né? Porque o impacto disso, né? O restaurante vai ficar fechado por dias porque a água ela não está própria para o consumo. E às vezes não é todas as regiões que você consegue caminhão-pipa. Caminhão-pipa não é caro, né? Para um estabelecimento né, que tem ali a sua atividade, né? Atividade mesmo de lucro, né? Não é caro, mas às vezes, se o problema é na região toda, você também não consegue com facilidade. Então, isso pode, né, impactar aí. Então, mas vira e mexe, né? Esse problema aí em algumas cidades aí acontece. Então, vamos voltar para cá. Oi, gente, eu fui direto porque era uma aula pequena, né? Mesmo a gente juntando aí dois assuntos. Aqui, gente, a Fátima não conseguiu entrar, não, né? Eu anotei aqui, eu vou perguntar para eles de novo por que está acontecendo esse problema. E eu acho que teve poucas pessoas mesmo, né? Outras pessoas podem não ter conseguido entrar. Gente, alguma dúvida? Tite, Sim? deixa eu te perguntar. Eu tinha uma dúvida, só que eu já esqueci. Porque Esqueceu? Vai pensando aí. agora vai. Sim, fica quieto mesmo. Essas regras aqui servem só para restaurante ou padaria, em tudo, em geral? Tudo, padaria, lanchonete, churrascaria, restaurante, indústria de alimentos, essa regra, assim, a água para ser utilizada, ela precisa ser potável. Então, se for detectado algum problema, né, de abastecimento, de poluição, né, de coliformes na água, num nível elevado, um nível que não é permitido para a legislação, tem que parar a produção. Aí a fábrica para a produção dela até ser corrigido o problema, tá? Não, Porque Tite, eu lembrei. É sobre a outra, lá em cima, a amostra dos alimentos. Essa amostra é só nos restaurantes? Agora tem a pergunta. Ou em padarias, esses lugares assim, tem que fazer essa amostra diária também? não, aí todos os serviços de alimentação, tá? Então, se fabrica, por exemplo, fabrica alimento, se o alimento não é vendido ali industrializados, né? Se é serviço de alimentação, aí serviço de alimentação vai pegar todo mundo. Churrascaria, padaria, essas lojas né,
de lanche, lanchonete, enfim, tudo aí é preciso, tá? Tá. Então, serve para todo mundo. Mas, assim, os restaurantes fazem bem mais, né? Porque se você for colocar, assim, uma padaria, né? Uhum. Padaria geralmente serve, né? Pães, né? E pães é um alimento mais seco, de mais difícil contaminação. Uma contaminação que vai ter ali é bolor, é fungo, né? Mas tem outros locais, né? Lugares que servem lanche, tudo isso é recomendável que se faça, tá? Tá bom. Então, é uma prática comum. Quando vocês estiverem no estágio de alimentação, se vocês forem para um restaurante, com certeza vocês vão ver em hospitais, tá? Em hospitais também, né? Porque o hospital também tem a cozinha deles, né? Tem a UAN hospitalar. Então, em hospitais tem que colher todas as dietas. Então, a ideia, todas as consistências. Vai colher lá todos os alimentos da dieta líquida, da pastosa, da branda. E aí, em hospital, isso dá umas 4 caixas, né, plásticas por dia que precisa armazenar. Mas o funcionário treinado, rapidinho ele faz, ele escreve rapidinho nos sacos, identifica, porque é prática, né? Depois você pesa no início, mas depois você nem precisa nem mais pesar, porque o funcionário ele já fica com habilidade, então ele já sabe mais ou menos quanto. Ele olha assim, ele já sabe quantas colheres de arroz que ele tem que colocar ali, já fica no automático. Tá? Então, isso aqui não é obrigatório. Obrigatório, por exemplo, mesmo é você fazer a aferição, né, da temperatura dos alimentos. Aí você tem que aferir. Isso é obrigatório em todo o país. A coleta de amostra é obrigatória no estado de São Paulo. Porém, no Brasil todo é desejável, é recomendável que se faça, porque a Anvisa, sempre quando faz visitas, ela pergunta sobre as amostras, né? Então você fica mal visto, tá? Se a gente não faz, a gente fica mal visto, né? Pô, o estabelecimento, você fica assim, sem um controle de qualidade. Porque, na verdade, nos restaurantes, isso é o controle de qualidade, né? Porque se der algum problema, você tem como a contraprova ali, você tem como comprovar que não, isso aqui não aconteceu no meu estabelecimento, tá? Então, é muito bom que se faça, tá? E quem não faz, fica... As escolas também têm que fazer. Quando a, a rede municipal de Vassouras, eu não sei hoje, mas eu acredito que ainda não faça. Nós não fazíamos, porque o custo, né, é um custo, assim, para uma rede pública, é um custo um pouco alto, porque aí não adianta fazer só de uma escola, né? Teria que ser feito em todas as escolas e não tem também pessoal, né? Então, já trabalha ali com um número restrito de manipulador de alimentos, então mal se consegue dar conta, né? De limpeza, de tudo da cozinha. E aí, aliado a esse custo, né? Desses saquinhos que são estéreis, não é qualquer saco, né? Dessa complexidade toda, do laboratório, né, que tem que ter o laboratório credenciado para fazer a análise de alimentos, não ser também uma coisa assim fácil, né, na região, na cidade, por se tratar de uma cidade pequena, a gente não fazia. Mas sempre quando recebia visita, e aí a gente era, né, interrogado, por que que não faz? A gente explicava esses motivos todos,
mas eles não gostam, né? Eles preferem, né, que você tenha ali esse controle de qualidade, mesmo em escolas, né? E aí tem municípios, né? Muitos municípios que já conseguiram implantar essa coleta de amostras, né? Mesmo da rede pública e já conseguiram implementar nas escolas. Mas é assim, é algo que poucas unidades escolares fazem, mas os restaurantes, né? Os locais particulares, quase todos, né, fazem essa. Os que têm nutricionista, né, gente? Os que se preocupam, os que realmente estão ali seguindo, porque aí é o controle de qualidade que você vai ter, né? Então, assim, para o estabelecimento, o benefício que ele vai ter, né, a segurança ali, é bem maior. Então, eles investem mesmo. Gente, eu estou anotando aqui, alguém além da Maria de Fátima, vocês souberam que não conseguiam entrar na aula? Para essas pessoas não levarem falta de forma injusta, né? Porque realmente não apareceu nada aqui para mim. Vocês viram que eu saí, tentei voltar de novo para ver se aparecia alguma coisa para eu aceitar, mas não apareceu nenhuma mensagem. Eu só soube porque vocês me informaram, né, que ela não estava conseguindo entrar. Mais algum aluno? Tite, que eu saiba, ninguém botou nada no grupo. Então tá, então tá bom, gente. Aí depois, se souber de alguém, fale, por favor, para passar para a Lid, que aí ela me passa, tá? Gente, alguma dúvida? Além da Sônia aí que contribuiu com a nossa aula, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer contar algum fato que. Vocês já viram coletando amostra? Alguém já trabalhou em indústria de alimento, alguma coisa? Não, professor. Acho que não, né? Mas vocês vão ter essa oportunidade quando vocês estiverem estagiando. Certo? Então, gente, eu vou liberar vocês, tá? Porque aí semana que vem é a nossa aula antes da prova. E aí a gente faz um estudo dirigido para a gente fazer a revisão. E aí a P2, dia 5/6. Vou colocar no AVA o trabalho, tá? Eu não sei se todos estavam aqui, mas rapidinho, antes da gente encerrar. Vai poder ser de 5 pessoas, tá bom? Porque também agora, nesse final, é muita coisa para corrigir, a gente tem um tempo apertado, os professores têm um tempo apertado para entregar a nota, lançar a nota, segunda chamada, prova final. Então, se vocês puderem, assim, sabe, entregar no prazo certinho, tá, gente? Então, vou estender, vou deixar até quase o dia da prova, tá? Tá aqui no calendário, entrega até dia 29, mas como eu ainda não coloquei, então eu vou deixar a entrega quase para o dia da prova, tá? Mas não deixem de entregar, né? Lembrando aí que vale 2 pontos, tá? E aí, façam em grupo de 5, porque aí eu consigo corrigir mais rápido e agilizar as notas mais rápido, tá bom? Ó, então é isso, gente. Eu vou ficar aqui se alguém ainda tiver alguma dúvida, mas quem não tiver, vocês estão liberados, tá bom? Uma boa noite aí. Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite. professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Ih, deixa eu parar aqui, esqueci de parar.
Tchau, professora. Boa noite. Tchau, boa noite, gente.